Ao lembrar de casais estabelecidos no universo cinematográfico da Marvel, alguns nomes vêm rápido à mente. Tony Stark e Pepper Potts, Scott Lang e Hope Van Dyne, Peter Quill e Gamora, e até mesmo Thor e Jane. Porém, existe um que nunca é mencionado: Natasha Romanoff e Bucky Barnes. Os dois mal se cruzam nos filmes, e por isso não tem como imaginar algo entre eles. Em contrapartida, nos quadrinhos as coisas são bem diferentes. Viúva Negra e Soldado Invernal não apenas compartilham um passado, como já tiveram um relacionamento amoroso. Os dois fizeram parte do programa de espiões da antiga União Soviética. Irmãos foram raptados quando crianças e forçados a trabalhar para o governo russo. Eles, então, foram submetidos a experimentos, treinados, torturados e usados em diversas missões pelo mundo. Os pombinhos se conheceram em um ambiente hostil e encontraram forças um no outro para seguir em frente. Viúva Negra e Soldado Invernal possuem uma história de amor e têm muito mais em comum do que o público do cinema imagina. Assistam até o final. Ser sequestrado, mantido prisioneiro, sofrer lavagem cerebral e ser usado como espião em uma guerra da qual não optou por participar pode causar sérios traumas. Sendo assim, muitos sobreviventes das experiências soviéticas escolheram trocar de codinome e seguir a vida com uma nova identidade. Diferente deles, Viúva Negra e Soldado Invernal decidiram manter os nomes que lhe foram dados na época. A intenção era nunca esquecer suas origens. Bucky foi o treinador de Natasha durante sua estadia na Sala Vermelha. A informação foi revelada na história contínua Winter Soldier, escrita por Ed Brubaker, com arte de Michael Lark. Bucky ficou responsável por aprimorar as habilidades de espionagem e técnicas de combate de Natasha. E, claro, não poderia haver oportunidade melhor para iniciar o romance entre os dois. Natasha e Bucky receberam versões diferentes do soro em seus corpos. Nos filmes, a parte do experimento foi explorada apenas com Bucky. Entretanto, nos quadrinhos, Viúva Negra possui certas habilidades sobre-humanas. A versão cinematográfica da personagem é muito boa, porém a Natasha que habita as páginas da Marvel Comics consegue ser mais perigosa e fatal. Por motivos de autopreservação, a Sala Vermelha não encoraja qualquer tipo de relação afetiva entre seus soldados. Mesmo assim, isso não impediu Natasha e Bucky de se aproximarem. Eles mantiveram o romance em segredo por algum tempo, mas eventualmente foram descobertos. Para evitar maiores riscos e preservar os bons guerreiros que tinham, os dois foram separados. Mais do que isso, Bucky passou a ser mantido em estado de criogenia. Ele era despertado apenas para realizar determinadas missões. Dentro da organização soviética, a paixão só é permitida caso faça parte da missão, ou para se livrar de algum problema. Por meio de lavagem cerebral, Natasha foi levada a acreditar que estava apaixonada por um piloto chamado Alexei Shostakovich. A relação de ambos foi pintada para ser perfeita, o típico casal do comercial de margarina. Ela caiu no jogo por um tempo, mas sua mente foi mais forte, e com o tempo, ela passou a se lembrar de Bucky. Com Bucky mantido em congelamento criogênico e Natasha submetida a uma lavagem cerebral, as chances de ambos se reconhecerem eram mínimas. Eles não tinham conexão alguma além de si mesmos. Ela não sabia quem era Bucky Barnes e muito menos Soldado Invernal. O máximo que conseguia lembrar era que ele foi ajudante do Capitão América. Apesar dos obstáculos, ela ainda se recordava de uma coisa: seu primeiro nome, James. Após um longo intervalo separados, isso ajudou quando eles se reencontraram. We're in position.
recognize me. Para o bem ou para o mal, Viúva Negra e Soldado Invernal mal sabem da existência um do outro no universo cinematográfico. Isso não significa que a história deles não esteja presente ali. Ao menos em forma de easter egg. Quando Bucky invade a instalação dos Vingadores em Capitão América, Guerra Civil, todos os heróis disponíveis no ambiente tentam confrontá-lo, inclusive Natasha. Ele está descontrolado e segue apenas o que está programado para fazer. Quando os dois brigam, em certo momento Bucky a joga em cima da mesa e começa a enforcá-la. Nesse momento, Natasha diz: "Você pelo menos poderia me reconhecer." Para muita gente a frase passou despercebida. Para outros ficou cheia de pontos de interrogação. E, para uma pequena parcela, a referência foi reconhecida.